Graça e paz, irmãos, tudo bem? Boa noite aí para você. Tá nessa noite aí de terça-feira assistindo a nossa classe EBD 1 e hoje nós vamos ter a nossa aula da escola bíblica. Antes de começar, né, fazer um esclarecimento para os irmãos que estão assistindo essa aula de hoje. A gente teve uma reestruturação na escola bíblica da Igreja Batista Aliança Eterna. Houve uma mudança aí de professores e a partir desse segundo semestre aí do mês de setembro, a classe Estudo Bíblico 1, os professores que vão compor essa classe serão eu, né? A Ruth, que já era professora de vocês estão bem acostumados aí, o Diego Garbim e o Pastor Júnior. Então a gente vai estar se revezando aí entre os 4 professores para poder dar essa aula aí para vocês e a gente poder dar continuidade aí na sequência de temas que já são os temas aí clássicos da classe Estudo Bíblico 1. Tá bom? Eu vou deixar aí a Ruth e o Diego cumprimentarem vocês também, para a gente daqui a pouco começar com uma oração. Graça e paz, amados. É um prazer estar com vocês novamente, né? Um tema tão interessante, tão edificante para a gente, né? E estamos mais uma noite aí com vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Diegão? Graça e paz a todos os alunos que acompanham a mais essa aula conosco. Louvo a Deus por essa rica oportunidade de poder estar aqui nessa nova classe, né? Podendo estar compartilhando um pouquinho mais da palavra de Deus com os irmãos. Vai ser uma experiência, eu creio que vai ser uma bênção, né? E vamos orar então para a gente poder começar, tá bom? Você que está em casa, né? Está assistindo aí, não sei se você está no sofá, está no seu quarto, está no seu trabalho, eventualmente, em algum lugar aí assistindo essa aula de hoje. Se você puder, eu quero te convidar aí a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça e nós vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor, nós te agradecemos por essa aula do Estudo Bíblico 1, que o Teu Espírito Santo possa usar as nossas vidas, a minha, a do Diego Garbim, a da Ruth, para que nós possamos, Senhor, conduzir os Teus filhos e os Teus servos ao conhecimento da Tua palavra. Que nós possamos aprender de forma prática essa aula de hoje e que ela seja uma bênção para as nossas vidas e para a vida dos nossos irmãos que estão conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, o tema de hoje é um tema muito bacana, né? Nos bastidores aí da aula a gente já estava falando um pouquinho sobre esse assunto. O jejum é um tema muito prático, é um tema muito falado no meio da igreja, né? O pastor Júnior sempre fala do livro do Foster, Disciplinas Espirituais, e o jejum é uma das disciplinas espirituais de todo cristão. Então, hoje a gente deve navegar, né? A gente deve trabalhar um pouco esse tema. E, obviamente, você que está assistindo essa aula, se tiver alguma dúvida, não hesite em mandar para nós no chat do YouTube, não hesite de mandar para nós nos grupos do WhatsApp da classe da igreja, porque a gente pode se aprofundar um pouco mais. 1 hora de aula talvez seja pouco, né? Então, pode ser que a gente tenha necessidade aí de dar continuidade. E se você tiver alguma coisa que falada não ficar claro ou gerar alguma dúvida, não deixe de nos procurar daqui em diante, tá bom? Bom, vamos começar, né, sobre o tema jejum, o jejum em si, tá? Então, eu lembro quando eu entrei na igreja, eu ouvi a palavra jejum e eu não sabia que a palavra jejum ela também existia fora da igreja, né? Então, eu entrei muito novo na igreja, já ouvi os irmãos falarem de jejum, mas depois que você cresce, né, fica mais velho, você descobre que existe o jejum intermitente, que é uma prática que as pessoas fazem para emagrecer, né? Existe um jejum que é uma questão de saúde, então algumas pessoas têm que jejuar para fazer exames médicos, por exemplo, se você for fazer um exame de sangue, você precisa jejuar, né? Existe uma série de aplicações para o jejum, tá? O jejum em si, o que ele quer dizer? Ele quer dizer uma abstinência voluntária de alimento. Em outras palavras, a pessoa ela opta, ela escolhe parar de se alimentar por um momento para algum objetivo. Então, no caso da pessoa que faz o jejum intermitente, ela ela abre mão de se alimentar para poder fazer uma prática que vai trazer ela ao emagrecimento. Para uma pessoa que vai fazer um exame, por exemplo, de sangue, ela faz o jejum obrigatório, porque ela precisa ali deixar o sangue dela, né, numa condição favorável para que o exame não tenha interferências nos resultados. E uma pessoa, como no nosso meio cristão, que faz jejum, ela faz jejum por algum objetivo. Via de regra, um objetivo espiritual. E, obviamente, é isso que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, tá? O jejum, ele sempre é uma escolha pessoal e essa pessoa, ela determina um período de tempo do jejum. Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre os tipos de jejum, o perfil do jejum, sempre baseado muito ali
dentro do contexto bíblico, tá? Dentro do contexto dos exemplos bíblicos, e talvez a gente venha a desmistificar alguns mitos, né? Algumas crenças, algumas ideias que eventualmente o irmão ou a irmã que estão assistindo podem ter construído a respeito do jejum, como, por exemplo, a afirmação que o jejum tem poder. Hoje nós vamos aprender que isso não é bem assim, mas vamos chegar lá, né? Vamos construir essa ideia, tá? Outra coisa muito importante, né? O jejum sempre é feito por algum motivo, então dificilmente alguém deixa de comer do nada, até porque comer faz parte da nossa sobrevivência. Eu lembro que eu tinha um professor de filosofia que dizia, né, que o homem evoluiu por causa de dois fatores, o frio e a fome, né? Então o homem ele teve que ir se reinventando para se abrigar das condições climáticas e sobreviver, e ele também teve que aprender a caçar e plantar para poder estruturar ali a sobrevivência dele, e é um conceito bem bacana. Então, existe um motivo pelo qual a gente come, né? A gente come para poder sobreviver, e quem abre mão do alimento é porque essa pessoa tem um motivo que está ali por trás, tá? E uma coisa muito importante, o jejum, para algumas pessoas, chega inclusive à conotação de greve de fome. Então, a gente sabe aí que existem alguns ícones da história no mundo. Mahatma Gandhi, se eu não me engano, na Índia, é um exemplo deles, que ele fez por um período greve de fome como uma forma de bater de frente com o governo da época, com a ideologia da época, com as dificuldades da época que ele convivia ali na sociedade que ele estava envolvido. Esse tipo de coisa a gente vai aprender agora, né, nessa aula, que não é um conceito bíblico, tá? Então, essa coisa de parar de comer como uma greve de fome para barganhar alguma coisa não tem nada de bíblico, né? Isso é uma troca, e o nosso relacionamento com Deus a gente sabe que não tem nada a ver com troca, né? Um relacionamento, na verdade, unilateral. Foi Ele que nos deu primeiro. A gente não tem nada para dar para Ele, né? Ele já deu o bem maior, que é Jesus. Na verdade, tudo que nós fazemos é para nos aproximar dele, né? Não para nós barganharmos, negociarmos ou trocarmos alguma coisa. Então, isso é um conceito bem importante, é um conceito usado, né, na nossa sociedade, esse da greve de fome, mas não é um conceito com base bíblica, tá bom? Diego, Ruth, querem complementar, comentar alguma coisa sobre essa introdução aqui? Alguma ideia aí que eventualmente eu comentei e vocês queiram, fiquem à vontade, tá? Acho que a Ruth está com o áudio desligado, viu, Ruth? Vai ter que ligar o áudio aí. Isso, deixa ela abrir o áudio dela. Ainda não. Deixa eu ver se eu ligo aqui para você. Peraí. Aí, Liguei. agora sim. Então, como você estava comentando, né, Alex? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um objetivo assim, material, né? Não que seja totalmente errado. Mas eu acho que o princípio do jejum é mais espiritual, não assim, porque eu não quero nada com Deus. Mas se você fazer uma campanha de jejum para você conseguir um bem material, você vai alcançar, porque eu exijo, eu determino, então não é bem assim, né? O jejum a gente tem que jejuar para Deus falar com a gente ter mais comunhão com Deus, né? Para ouvir a voz de Deus, né? Exatamente. Então, até uma coisa engraçada que tem a ver com o que você comentou, Ruth, né? Eu tô com o problema da pedra no rim, né? E quando a gente fica assim com uma debilidade física, é comum a gente começar a pensar, né? Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para passar por isso? sim. Mas não tem nada a ver, né? Isso é uma crendice, é uma ideia assim, não há essa troca, né? O que eu estou vivendo é o que qualquer pessoa ao longo da vida vai passar, são as lutas e as dificuldades, claro, tudo isso é resultado do pecado original lá de Adão e dessa herança que nós trazemos pecaminosa, mas a gente tem muito essa relação de troca, né? E no jejum não é diferente, na dor é assim e no jejum também é, ou seja, a gente está passando por uma dificuldade e como você falou, a gente não quer o relacionamento com o Criador, a gente quer aquilo que ele pode fazer por nós, e aí a gente está pedindo, como a Bíblia diz, né? A gente pede e não recebe, porque geralmente pede de uma forma incorreta para os nossos próprios deleites, né? O Diego ia comentar alguma coisa ou não? A gente pode seguir. Entender o propósito, né? A gente vê umas mirabolâncias por aí, o jejum das causas impossíveis, mas o jejum é Deus que faz o impossível, né? Então é engraçado. E o fato de você estar, né, com a pedra no rim,
Onde que foi que errou? Errou bastante, porque pegou Covid também, entendeu? Então você começa a fazer umas barganhas mentais assim. Tô no pecado total, porque Covid, pedra no rio, realmente. Tá pagando o preço, né? Como diz nossos irmãos aí. Mas é isso, acho que a gente vai aprender com essa aula, vai ajudar bastante a entender o real propósito do que é um verdadeiro jejum, né? Perfeito, vamos seguir então. Bom, o jejum da Bíblia, tá? Então aqui é um ponto bem importante para a gente focar. A Bíblia, ela é um livro que fala muito sobre jejum. Então, eu não sei aí o quanto os irmãos aqui estão assistindo e participando têm, né, dessa intimidade ou desse conhecimento da Bíblia, mas uma coisa muito importante ao longo das histórias bíblicas, o jejum é um tema muito tratado, tá? Então a gente pode afirmar duas coisas bem importantes, que o jejum é uma prática comum, ou foi uma prática comum em meio ao povo israelita. Então, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver muitas vezes o jejum sendo solicitado, né? Seja conclamado ali entre as pessoas. Ou seja, Moisés demandou um jejum, Esther teve também uma demanda de jejum, o próprio Daniel, Davi. Então, você vai ver nomes de pessoas com um papel muito importante na história, né, israelita, judaica, e essas pessoas elas participaram, elas executaram, ou elas realizaram a prática do jejum. No Novo Testamento também não é diferente. Então nós vamos ver aí uma série de pessoas e até de comunidades que vão se levantar em relação ao jejum, né? Mas uma coisa curiosa, na Bíblia também tem exemplo de jejum que é feito de forma errada. Então tem muitos exemplos de jejuns feitos com o objetivo certo, mas tem jejuns, por exemplo, por mais absurdo que pareça, e eu não duvido que isso exista hoje em dia na prática, jejum que é feito para que alguém faça algo que eu estou querendo que a pessoa faça, né? Ou jejum muitas vezes para gerar algo ruim para outra pessoa, né? Eu já cheguei a ouvir, por exemplo, não vou dar nomes porque comprometem, mas de pessoas dizendo, eu vou orar para que determinada coisa dê errado na vida dessa pessoa, porque essa pessoa está escolhendo mal, e aquilo que ela está escolhendo não é de Deus. Poxa, como eu posso me sentir, né, tão onipotente ao ponto de saber se a escolha que aquela pessoa está tomando é boa ou não, né? Então, a minha oração, o meu jejum, ele tem que ser feito da forma certa, né? Principalmente o jejum, que é o tema aqui de hoje. Então, a gente vai hoje aprender assim, qual é o tipo de jejum que o cristão tem que fazer e qual é o tipo de jejum que o cristão não tem que fazer, baseado no que a Bíblia diz. Então, além do jejum ser uma prática do povo israelita, ele também é uma prática comum encontrada no Novo Testamento. Embora, atenção, não existe nenhum versículo bíblico que Jesus obrigue, afirme, mande os cristãos jejuarem, tá? Mas Jesus praticamente fala sobre o jejum e diz que quando o cristão jejua, ele tem que jejuar diante de algumas regras, de algumas boas práticas, seguindo algumas condutas, que é o que a gente vai falar hoje. Então, o jejum, na verdade, ele não é um mandamento, ele é uma prática, e é uma prática que tem que ser utilizada de uma forma correta, e a Bíblia vai nos dizer hoje qual será essa forma, né, ou quais serão essas condutas ou diretrizes que nós devemos seguir, tá bom? Então, eu não sei o quanto aí os irmãos estão assistindo, né, estão acostumados com o assunto jejum, mas eu acho que é uma aula legal nesse ponto de vista, porque é um tema muito falado, mas talvez pouco tratado, pouco aprofundado, e poucas vezes a gente falou desses mitos e quebrou ou desconstruiu essas ideias que muitas vezes a gente vem trazendo conosco e a gente ainda não foi liberto dessas mentiras que lá atrás, de algum motivo, foi nos ensinado, tá bom? Eu vou seguir, acho que esse slide é mais básico, né? Aí no outro a gente vai dividir aí com os professores. Bom, aqui tem uma relação, então se você está aí na tua casa, no computador, no celular, obviamente a gente não vai ler todos esses versículos bíblicos, né? Porque a aula ela tem um tempo, então eu peço para você tirar um print, depois se você tiver curiosidade e quiser entrar mais no detalhe desses versículos, fique à vontade, tá bom? Mas a gente vai falar de 4 exemplos. 2 do Antigo Testamento, que acho que são exemplos bem significativos, e 2 no Novo Testamento, para poder exemplificar aí o que a gente comentou no slide anterior. Eu vou pedir para o Diego e para você que está em casa também abrir no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Tá? A gente vai pegar um exemplo aí de um jejum feito pelo rei Davi. Ok? Diego pode ficar à vontade.
Vamos lá, segundo Samuel 12:16, diz assim: Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então, essa é uma história conhecida pelos irmãos, né? A história que é o fruto aí do pecado de Davi com Batseba, né? E o Senhor dando o juízo que tinha sido proclamado em relação à criança que havia nascido e uma doença. Essa criança foi acometida de doença e essa doença foi uma doença muito grave. E todos nós sabemos pela história que era já uma doença de morte, né? A morte dessa criança já tinha sido declarada como um juízo daquilo que tinha acontecido. E aí o exemplo, né, muito legal do Antigo Testamento de Davi se prostrando na presença do Senhor, jejuando, orando, né? E até o texto diz que ele vestia aí vestes de pano de saco, né? Ou seja, ele tinha inclusive ele abriu mão das vestes reais e ele se humilhou diante do Senhor, buscando o favor do Senhor para que essa criança vivesse, né? E não foi o que aconteceu, né? A sequência da história diz que essa criança faleceu e aí Davi se recompôs e voltou ali à rotina dele, tá? Então é um exemplo clássico, um exemplo conhecido dessa questão do jejum no Antigo Testamento, tá? Eu vou pedir para a Ruth ler para nós também um segundo exemplo, que é o exemplo de Esther, capítulo 4, versículo 16, por favor. Esther 4:16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Essa é uma história, eu já dei aula de Esther, eu acho que esse ano, ou ano passado, né, na EBD 2, é uma das histórias mais bonitas da Bíblia que a gente tem, né? E a Esther, ela tem o desafio de se apresentar diante do rei para revogar uma lei que tinha sido dada, e era uma lei de morte também, né? O povo de Israel já tinha sido decretado uma lei contra o povo de Israel, que o povo teria que ser aniquilado, e Esther também era hebreia, né? Era israelita, e isso impactaria, obviamente, a vida da própria rainha Esther, e corajosamente ela se colocaria diante da presença do rei, porque ela sabia do papel e a responsabilidade dela, mas antes de fazer o papel dela, ela chama, né? Ela levanta um jejum coletivo com os judeus de Suzã, né? E o objetivo desse jejum é pedir ao Senhor que o Senhor toque no coração do rei e que ela ache graça na presença do rei e o pedido dela seja feito e aquela lei revogada ou uma nova lei definida para que houvesse livramento do povo de Israel. E, de fato, né, diferente da história de Davi, agora na história de Esther, é um jejum que traz ali o favor do Senhor, o favor do rei, e todo o povo é poupado em relação à morte, né? E aqueles que estavam querendo humilhar os judeus acabam sendo humilhados e o povo de Deus nesse momento é honrado e exaltado ali na história bíblica, tá? Então, outros exemplos aqui, né? Não dá para a gente falar de tudo, mas o exemplo dos ninivitas em Jonas é um exemplo muito legal, né? Os ninivitas se arrependendo, Jonas, inclusive, achando assim absurdo, né? Senhor, o senhor ia destruir, mas eles jejuaram, se arrependeram e aquele jejum de arrependimento trouxe salvação para uma cidade que tinha tudo para ser destruída. Então, eu acho que dá para os irmãos aí depois se aprofundarem um pouquinho mais no Antigo Testamento. São belos textos, são partes de histórias muito bacanas dos irmãos lerem. No Novo Testamento, obviamente, a gente não pode deixar de contar o exemplo de Jesus. Eu vou pedir para o Diego agora ler para nós Mateus capítulo 4, versículo 2, por favor. Vamos lá. Mateus 4:2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esse nosso mestre é arretado, hein? Né? O exemplo de Jesus é um dos exemplos mais difíceis de jejum. A gente vai falar sobre isso, que é o jejum completo, né? É o jejum de 40 dias e 40 noites, é um período muito prolongado. Lembrando aí que o jejum é a abstinência de comida, né? Não declara o texto, mas alguns acreditam que foi de comida e de bebida,
né? A gente vai falar sobre isso, sobre os riscos, os cuidados que os irmãos que tomaram essa decisão têm que ter, porque a bebida já é uma questão mais perigosa da gente se abster, né? Porque a gente pode entrar em desidratação e isso pode fazer muito mal ao corpo. Então, tem algumas coisas que a gente vai indicar aqui, vai comentar para os irmãos evitarem, tá? Mas o jejum completo, aí, o jejum de Jesus, basicamente, a parte aí mais que as pessoas entram em consenso é o jejum completo da comida, né? Ou seja, 40 dias e 40 noites sem comer, que é o que o texto diz. O texto não diz sobre a questão da bebida, bebida de água, tá? Mas foi uma baita consagração, foi um momento específico que Jesus tirou ali e fez parte da história e é um belo exemplo para nós cristãos dessa prática, né? De consagração, de busca da vontade do Senhor, de fortalecimento espiritual e tantas outras coisas que a gente vai falar na aula de hoje também. Eu vou pedir para a Ruth, para a gente terminar essa parte de leitura de alguns textos, Atos capítulo 9, versículo 9, um exemplo de um outro grande homem do Novo Testamento, que é Paulo, que vai falar um pouquinho sobre esse contexto aí. Uhum. Atos 9, 9. Esteve 3 dias sem ver, durante as quais nada comeu nem bebeu. Então aí a história, né? Famosa história de Paulo se convertendo. Na conversão dele, ele também se consagrou, ele também jejuou. E isso foi importante para que ele se fortalecesse no Senhor, para que ele descobrisse o propósito de Deus na vida dele, ministerial, e pudesse dar sequência aí na história, tá? Então, logo que ele ficou cego, né? Ele também passou por alguns dias de consagração e provavelmente uma prática de jejum que ele já tinha antes, né? Porque aí é bem o pós-conversão. Então, não era uma prática ainda do Paulo, grande líder cristão, mas era uma prática do Paulo que já trazia consigo algumas ideias do judaísmo, o judaísmo baseado no Antigo Testamento, que já tinha a prática do jejum como uma prática real ali no dia a dia dos judeus, tá bom? Então, quando a gente fala de jejum, é importante a gente entender, não é uma prática nova, não é uma prática inventada pela igreja moderna, já é uma prática muito antiga e que vem desde os primórdios da história aí, né? Quando a gente pega Moisés praticamente nós estamos na ponta da história, né? Ele é um dos primitivos aí da história bíblica mais distantes da nossa era e a gente já tinha essa prática acontecendo e sendo realizada pelos homens com o objetivo de se aproximar do Senhor, tá bom? Diego e Ruth, querem comentar alguma coisa desses exemplos aqui, alguma coisa que chama a atenção de vocês? Fiquem à vontade, tá? Então, eu quis falar, a Esther, por exemplo, se a gente for pensar, ela tinha um objetivo no jejum, né? Que ela queria, não queria ser morta, nem o povo judeu também ser morta, mas ela tinha confiança, eu creio que a partir do momento que ela tomou essa decisão, antes ela orou e ela sabia, né, que ela ia lutar pelo povo dela. Ela não queria uma coisa só para ela. Eu quero chegar perante o rei porque eu quero me tornar a rainha e tal. Ela queria, não era um benefício próprio, ela queria um benefício pelo povo judeu, até porque ela sabia da promessa do Senhor, que o povo judeu era escolhido do Senhor. Então, quer dizer, ela teve um propósito, né, para jejuar, para chegar diante do rei, mas não um propósito só para ela, porque ela cria na promessa do Senhor, do povo judeu, né? E um comentário legal disso é que ela sabia do risco de perder a vida, né? Porque tanto o caso dela quanto de Daniel e os 3 moços ali junto com Daniel foram exemplos de pessoas que jejuaram, né? Tiveram abstinência de comida em ambos os casos. E ambos os casos sabiam do risco de talvez o Senhor não livrar. Mas sabiam que o Senhor livrando ou não livrando era o propósito de Deus que era mais importante, que eles tinham que arriscar a vida deles em prol de algo maior. Então, realmente é um belo exemplo de jejum, que não é um jejum esperando o bem próprio, mas é um jejum levando para o outro a bênção, né? Perfeito. Diego, quer comentar alguma coisa? Senão seguimos aqui. Não, é só a Ruth, ela foi bem feliz na colocação, realmente, a questão do propósito, né? A gente falou um pouquinho no comecinho da aula, que o jejum ele tem que ter um propósito, consequentemente um objetivo traçado. O exemplo, eu vou pegar o exemplo de Jesus, né? A Ruth falou da Esther. A partir de então desse jejum que Jesus fez, foi o início do seu, né, ministério. Ele teve que ter qual foi o objetivo, né? O propósito era ao se revestir, né, para o objetivo maior, que era a propagação do evangelho.
Então, é aí que está alguns segredos espirituais grandes, quando a gente entende o que realmente é o jejum, que ele tem que ter realmente um propósito e, obviamente, um objetivo. Geralmente, um objetivo em comum, né? Perfeito. E tomar cuidado, né? Jejum não pode ser tratado como... Como que é o nome que eu lembro que na Igreja Católica a gente fazia? Penitência, né? Tem gente que às vezes trata assim, ler a Bíblia como penitência, oração como penitência, jejum como penitência, ou seja, eu tenho que sofrer porque o meu sofrimento vai gerar... Não é essa a ideia, né? A ideia tem mais a ver com disciplina, com controle, domínio próprio, né? Eu saber que eu controlo todas as coisas, não são as coisas que me controlam. Eu lembro que sempre que eu dou aula nas bases ali de Gênesis, eu sempre falo muito disso, que Deus nos mandou, Deus ordenou que como homens e mulheres nós dominássemos a terra, os animais e tudo o que há na terra. E eu não sei se os irmãos percebem isso, que estão assistindo a gente, os professores, mas existe uma tendência das coisas nos dominarem. O dinheiro, por exemplo, o dinheiro ele vem de uma planta, ele é papel. Então, o dinheiro, quando domina o homem, na verdade, eu dou a permissão para que a criação de Deus me domine, enquanto Deus espera que eu domine a criação dele, né? Eu tome conta do vinho, por exemplo, a bebida alcoólica, tudo isso, a origem é natural. E a gente vê que existe uma escravidão humana, ou seja, existe uma inversão do que Deus nos ordenou, né? Deus nos ordenou dominar, mas existe uma onda que as coisas nos dominam. E muitos de nós somos dominados pela comida. Então, gente que come compulsivamente, não consegue parar de comer e ela acaba se entregando a esse prazer e perde o domínio de controlar e dosar melhor esse tipo de coisa na vida, né? Então, eu até brinquei com a Ruth, eu tô há 8 meses limpo, né, Ruth? Sem tomar nenhum tipo de refrigerante. No começo foi muito difícil, sonhei várias noites que eu estava tomando um copo de Coca-Cola, mas 8 meses depois eu sei que eu estou muito melhor, eu estou me sentindo dominando muito mais a minha vida, e isso é muito bom, porque é uma vitória que a gente vem tendo, e esses desafios eles têm que fazer parte mesmo da nossa, né, jornada cristã, tá? Então vamos seguir aqui em frente. Bom, motivos para o jejum. Então vamos avançar aqui para a gente começar a esclarecer, né, alguns comentários e algumas coisas que a gente foi falando. Primeiro, o motivo do jejum é buscar a graça, a misericórdia, o favor do Senhor, né? No caso de Davi, que é o texto, inclusive, que está nesse slide, era esse. A criança estava para morrer, né? Existia uma tragédia muito grande para acontecer na família. E Davi jejuou, né? Se prostrou, se humilhou, se derramou na presença do Senhor, pedindo se era possível o favor de Deus naquele momento. Não era uma troca, tá? Davi não estava dizendo assim, Senhor, se o Senhor não curar, esquece. Eu abro mão do meu ministério, eu deixo de ser rei, eu não quero mais um relacionamento com o Senhor. Não, Davi sabia do papel dele, do encargo dele, do relacionamento dele com Deus, mas ele tinha um desejo. E ele jejuou para apresentar ao Senhor aquele desejo de uma forma humilde. Então, o jejum ele tem essa, e não é a troca, mas ele é a busca de um favor que pode ser alcançado ou não. Quem detém essa escolha e o poder para escolher é o Senhor. Não somos nós e nem o jejum que nós fazemos, mas é o Senhor o qual nós buscamos através do jejum. Tá? O jejum também tem a característica de receber a proteção contra o mal, né? Então, tem um exemplo aqui de Esdras, né? Que é um exemplo aí da volta, o exemplo da retomada de Israel. Então, o jejum também foi levantado no meio do povo para que o povo pudesse voltar e voltar em segurança, né? Voltar diante da presença do Senhor. Então, eu posso jejuar também como uma forma de buscar do Senhor uma proteção ou algo, mas, mais uma vez, não é o jejum que me protege, mas é o Senhor que protege. Então, o jejum, na verdade, ele me aproxima do Senhor, né? Eu me consagro, eu me santifico, e isso faz com que eu tenha um contato ali com o Senhor, e esse contato natural vai gerando esses benefícios ou esses motivos que eu estou buscando, tá? Outra coisa importante, né? Eu gostei desse item quando eu estava preparando, o jejum é uma forma de afligir a alma, ou seja, se quebrantar, né? Buscar eventualmente uma bênção de Deus, mas mais do que isso, jejuar também para agradecer uma bênção que foi dada. Então, às vezes é muito comum as pessoas jejuarem só buscando, mas poucas jejuam agradecendo. Isso é clássico nosso, né? Quando a coisa aperta, nós corremos para pedir alguma coisa para o Senhor.
muitas vezes o Senhor, no seu favor, nos dá. Depois a gente nem lembra mais de jejuar como agradecimento. A gente só espera o próximo problema para daí lembrar de jejuar de novo para aquele problema. Então, na verdade, não deveria ser assim, né? Deveria ser também uma prática de gratidão. É essa prática que está acontecendo no texto de Levíticos, tá? Depois, quem tiver curiosidade, vale a pena ler. Outra coisa importante, eu disse lá no começo, o jejum é uma disciplina espiritual. Não dá para eu dizer que eu sou cristão se eu não tenho a prática do jejum como disciplina. Isso, embora não seja um mandamento do Senhor, é uma prática, uma disciplina extremamente importante para a nossa vida como cristão. E vou dizer mais, se a gente fizer uma enquete na igreja hoje, talvez a gente vai se assustar em relação à porcentagem de pessoas que jejuaram, talvez, nos últimos 6 meses. Claro que em meio a coronavírus, em meio à crise, em meio à pandemia, em meio às doenças, às dificuldades, é óbvio que nós jejuamos muito mais do que jejuaríamos, né? Então isso é comum, porque nós estamos num momento de crise. Agora, se a gente fizesse uma relação, infelizmente a gente não faz pesquisa, a gente devia fazer mais, né? Mas se a gente fizesse pesquisas, vou dar ideia para a Bai e para o Rotirote, começar a fazer mais pesquisas na igreja para a gente ter mais conteúdo nas aulas. Mas se nós comparássemos a taxa de jejum dos irmãos de 2019 com a taxa de jejum dos irmãos de 2020, talvez nós assustaríamos, porque 2019 foi um ano difícil, mas 2020 superou as expectativas, né? Ninguém imaginava que esse seria o ano e talvez a gente visualizaria uma diferença muito grande, né? E um aumento muito grande, porque em meio à dificuldade, geralmente nós buscamos mais. Mas o correto seria não, uma disciplina constante de aproximação do Senhor, de santificação, de arrependimento, de busca do favor do Senhor e os motivos que a gente está vendo aqui, tá? No caso de Jonas, também para demonstrar arrependimento, como a gente falou no slide anterior. Então, o povo se quebrantando, se prostrando diante do Senhor e jejuando, pedindo perdão, né? O Diego e a Ruth, com certeza, já leram sobre isso, nas manifestações de avivamento do nosso tempo moderno, vamos dizer assim, né? Que aí é a época da Revolução Industrial e a modernidade até hoje. Tem muitos exemplos de quando o povo se arrepende, né? Se converte, além de queimar toda aquela parte negativa de pecado, de promiscuidade, também era comum um jejum coletivo das pessoas se quebrantando diante do Senhor para demonstrar ali o arrependimento, a necessidade que nós temos do Senhor, né? Também pode ser um sinal de tristeza, o jejum, tá? Ou seja, a pessoa se quebrantando ali por um acontecimento negativo ou por algo ali que tenha acontecido. E uma coisa muito bacana que é de Mateus, eu vou pedir, acho que a última pessoa que leu foi a Ruth, né? Eu vou pedir para o Diego ler Mateus 17, 21. Nesse texto vai falar sobre a importância do jejum como poder espiritual, né? O texto que diz ali que existem demônios que só são expelidos mediante jejum e oração, né? Ou seja, quando eu jejuo, eu sou revestido, né? Eu sou fortalecido desse poder espiritual, eu sou capacitado com essa autoridade para que eu possa tomar essas ações no plano espiritual também. Pode ler, tá, Diego, por favor. Tá, joia. Mateus 17, 21 diz assim: mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Olha aí, né? Então, são as armas do cristão, né? As nossas armas, na verdade. A oração, uma arma muito importante, o jejum também. Eu até vou arriscar em dizer para vocês que o jejum e a oração são práticas que têm que acontecer mais juntas, né? Eu não posso só orar, eu não posso só jejuar, mas eu preciso jejuar e orar, né? Jejuar para que eu possa me quebrantar, me disciplinar e também orar para que eu possa apresentar ao Senhor, falar com o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, e esse relacionamento é que vai me capacitar, vai me empoderar espiritualmente para que eu possa travar essa guerra. É a guerra que nós estamos no dia a dia, né? Embora a gente leia aí o exemplo de Jesus, é o exemplo que nós temos também hoje em dia. Às vezes algumas dificuldades que acontecem na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, muitas vezes é uma luta espiritual que a gente não está vendo e que requer a nossa disciplina, a nossa preparação em jejuar e orar para vencer essas condições.
Mais uma vez, eu não estou dizendo o Senhor fazer aquilo que a gente quer, né? Mas é nós estarmos em sintonia com o Senhor para entender a vontade dele e nós sermos instrumentos para vencer essa guerra junto com o Senhor. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, mais intimidade eu tenho com o Senhor, mais eu entendo os propósitos do Senhor e mais eu me torno uma ferramenta útil para que o império das trevas, né, para que o poderio do mal, para que esses demônios, né, essas legiões ou esses espíritos malignos possam ser quebrados, destruídos, né, para que os laços que a gente ouve muito aí sejam quebrados nas pessoas, as vendas venham a cair das pessoas e elas possam quebrantar o coração delas e se achegar no Senhor também, tá bom? Não sei se o Diego e a Ruth querem complementar alguma coisa aqui desse slide, fiquem à vontade. Eu acho que você falou bem, explanou bem, né? Isso daí. Isso aí. Então vamos seguir aqui para o nosso próximo. Bom, o jejum de maneira errada. Isso aqui é bem legal, esse slide. Eu vou falar a verdade para vocês, eu nunca tinha me atentado na Bíblia sobre esses exemplos, mas preparando a aula aí com o nosso material, eu achei bem curioso, né? E eu quero ler esses textos. Eu acho que é bem importante te ler, porque aqui é para mostrar mesmo aquilo que a gente não deve fazer, tá? Então eu vou pedir para a Ruth abrir em primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 12, e o Diego, se puder abrir em 1 Samuel 14, 24, tá bom? A gente vai ler esses dois, o último ali dá para a gente comentar sem ler tranquilo. Pode ler, Ruth, se você puder, por favor. 1 Reis 21, 12. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Esse texto, na verdade, assim, Nabote era um justo. E a Jezabel, espertinha, que não tinha nada de justo, na verdade era uma rainha terrível da sua época, né? Ela levantou um jejum para condenar um homem de Deus. Olha que perigo, né? E eu sei que hoje em dia, eu sei porque eu convivo muito com os irmãos, converso muito e ouço muito. E eu ouço muito coisas absurdas desse tipo. Não, eu estou orando para que o Senhor desfaça, para que o Senhor quebre, para que o Senhor não permita essa pessoa, porque esse emprego não é de Deus, porque esse casal não é de Deus, eu já ouvi, né? Tipo, como essa pessoa vai estar junto com essa outra pessoa? Não era isso que eu imaginava que Deus tinha para a vida dessa pessoa. Gente, isso é um absurdo. Na verdade, eu vou dizer uma palavra até dura. Isso, na Bíblia, é chamado de bruxaria. Bruxaria é quando eu tento manipular e conduzir a vida das pessoas de acordo com a minha vontade. Na linguagem chula, isso é macumba, né? É crente macumbeiro, usando do jejum e usando da oração, achando que nós temos o poder de mudar o curso da vida das pessoas, que na verdade quem conduz os seus propósitos é o Senhor, não somos nós, né? Eu acredito na oração poderosa que diz: Senhor, seja feita a sua vontade. Essa foi a oração que nós aprendemos com Jesus, né? Essa é a oração que nós vimos de Esther. Se o Senhor livrar, livrou. Se não livrar, amém. É a oração de Daniel, dos 3 moços da Babilônia. Então, assim, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós empoderamos as nossas disciplinas espirituais como se elas estivessem a nosso favor. Mas elas têm que ser instrumentos do Senhor. E aqui Jezabel, ela acaba, né, mudando um pouquinho o objetivo correto do jejum e tentando prejudicar uma pessoa boa. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu oro muitas vezes ao Senhor: Senhor, não permite que eu seja tropeço na tua obra, na vida de alguém, né? Fecha a minha boca para que eu não critique essa pessoa, que muitas vezes é um homem, uma mulher de Deus, e que eu estou, na verdade, atrapalhando o ministério do Senhor do que ajudando, né? Não sei se alguém ia comentar alguma coisa aí, que essa parte é forte, né? Então, aí você vê, são 2 exemplos, né? Puxando a sardinha pro meu lado, falando de mulher, né? Uhum. Então, você vê Esther, né? Uma serva do Senhor, e essa mulher, né? Você vê, ela só perseguia os homens de Deus, profetas de Deus. E ela é tão terrível que ela usou o nome do marido. Ela mandou carta, né? Usando o nome do marido. Olha como ela é. E depois ela falou: traz Nabote e põe os homens mais ruins na frente dele para apedrejar e ele morrer. Olha a situação, né? Gente, Jezabel era terrível. Era terrível, né? E desculpe a palavra, né?
E o Acabe era um bundão, né? Era o homem... Ele... É como que é? O homem banana e a mulher abacaxi, que o pastor lá fala, né? E é verdade, né? Era um rei e não assumiu o papel dele e, na verdade, acabou saindo muito mal porque ouviu, né? Arrumou uma esposa muito ruim e ouviu os maus conselhos dela, né? Muito triste isso, realmente. Verdade. Serve para o Diego, que vai ministrar uma ao máximo. Isso aí, Diego. Explica para os homens lá que não pode ser banana igual Acabe, hein? Ah, mas eu pego pesado com esses caras aí, viu? Tá cheio de homem banana por aí, pior, como você falou. Eu já ouvi a termologia dos crentes feiticeiros, né? Que faz oração contrária. Terrível. É, Terrível. eu vou ler 1 Samuel, né? Fica à vontade. 14, Isso aí, vamos lá. do 24 ao 29, para a gente ganhar tempo, diz assim. Sucedeu esta primeira derrota em que em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. E houve grande espanto no arraial, no campo e todo o povo. Também, mesmo a guarnição de saqueadores tremeram, até mesmo estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. 16. Olharam os sentinelas de Saul, de Gibeá. Opa, peraí, 16 não, hein? É 14, 24 a 29. Perdão, Acho que foi 24, por não. isso. Foi, me perdoa. Tranquilo. 24 a 29. Diz assim: estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer o pão antes do anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Eu acho que pode ser até aí só, tá? Acho que a gente não precisa prolongar, não. Gente, esse caso de Saul é absurdo. Como em meio à guerra, eu vou levantar um jejum e fazer as pessoas deixarem de comer, né? Ou seja, é uma prática fora de contexto, não faz sentido. Os homens precisavam de força, de energia, eles estavam em meio à guerra, então uma estratégia muito mal utilizada, né? É o caso ali de não interpretar, isso é um perigo também. Às vezes a pessoa ela toma uma ação, mas ela não interpreta o que está acontecendo ao redor dela, né? No Novo Testamento tem um exemplo muito claro, né, da mulher ali que está derramando o óleo dela caríssimo, né? E Judas se espanta e diz, como assim? E aí Jesus diz, agora é a hora dela fazer isso, né? O caso de Marta e Maria, né? Maria ali aos pés de Jesus e Marta querendo trabalhar. E Jesus diz, Marta, aproveita, porque esse é o momento. Maria está certa. Agora não é hora de trabalhar, agora é hora de aproveitar o noivo. O noivo ainda está aqui, né? O filho do homem está entre vocês. Então, tem muito cristão que às vezes faz a coisa certa do jeito errado, né? Se a gente lê, eu estava lendo agora esse mês 1 Coríntios, que fala sobre marido e mulher, e aí fala sobre o momento do homem ou a mulher querer se abster da relação sexual, e o texto diz, cuidado, faça isso, mas com prudência, né? Acorde com o seu cônjuge quando você vai fazer, defina um prazo, e que isso seja sempre em consenso para que não tenha um problema no casamento. Então, pessoas que tomam umas decisões assim, eu vou jejuar no final do ano, na virada de dezembro para janeiro. E aí, como é que você jejua na ceia de Natal, na festa de Ano Novo, né? Que é o momento que você está em comunhão com a família, ser uma voz de Deus ali em meio à sua família. Então, são cristãos que muitas vezes não têm muita sabedoria e fazem a coisa certa da maneira errada. E muitas vezes não colhem dos frutos e benefícios porque faltou sabedoria, faltou entendimento, faltou entender e buscar no Senhor o momento certo para fazer aquilo, né? Então, às vezes não é nem maldade, mas é falta de conhecimento, é falta de instrução, é falta de uma conversa que a gente está tendo aqui de escola bíblica, né? Desmistificar essa coisa, né? E outros que às vezes jejuam, mas jejuam, a pessoa quando jejua fica pior do que ela é. Né? Vocês já viram isso? A pessoa já é assim, ruim. Aí quando ela jejua, ela fica mal-humorada, de cara feia, trata os outros mal, não rende no trabalho. Pô, gente, mas peraí, tá errado. O jejum não é para ser uma prática que vai te destruir. Pelo contrário, ele é uma prática que o fruto do Espírito tem que se manifestar melhor, né? Se você não tem paciência no jejum, você tem que se tornar mais paciente. Se você não é amoroso, mais amoroso. Não é bondoso, mais bondoso. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está fazendo a coisa que deveria ser certa, mas do jeito errado, né? E no fim, aqui a gente não vai ler esse texto, mas o exemplo de Paulo, né? Então, os inimigos de Paulo jejuando para matá-lo, né? Então, olha que coisa, né? Então, um jejum levantado para destruir
como a Ruth falou muito bem, um servo de Deus, um homem de Deus, alguém que estava ali no propósito do Senhor, mas as pessoas que estavam em volta não estavam entendendo. Por quê? Porque não estavam em sintonia com a vontade do Senhor. Eu tenho lido um livro, a gente vai começar a trabalhar ele com a liderança da igreja agora, a partir de setembro, inclusive, que ele chama Lealdade e Deslealdade. Irmãos, é um livro muito bom, recomendo aos professores se não leram, recomendo aos irmãos se não leram esse livro, mas é um livro que fala sobre isso, né? Sobre as pessoas desleais e o risco que a deslealdade é dentro da igreja, que ela é uma coisa que vai se formando ao longo do tempo, e o grande perigo é que quanto mais desleal a pessoa é, mais crítica ela enxerga na igreja, menos ela aceita as coisas que as pessoas fazem, elas não respeitam os pastores e os líderes. Então, mais uma vez, muitas vezes pessoas que fazem até jejum, mas são desleais, e aí o jejum delas não é para construir, não é para melhorar, não é para aperfeiçoar a vida dos irmãos, é sempre para destruir, para criticar, para achar uma falha. E aí o jejum não é o jejum feito da maneira correta, né? Então, olha os inimigos de Paulo aqui, né? Combatendo a obra do Senhor, enquanto eles deveriam estar fazendo o contrário como servos de Deus, né? Como religiosos, jejuando e buscando entendimento do Senhor sobre aquilo que ele estava fazendo naquele momento em meio ao povo. Tá? Querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu falo muito, né? A Bíblia fala desse tipo de jejum, né, Alex? O jejum é o sacrifício de tolo, né? Fazer umas coisas meio sem lógica. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, realmente, para não fazer achando que está fazendo o correto, quando na verdade não é, né? Dessa forma. E é uma pena, né? Porque a pessoa está se esforçando, ela tá com uma boa vontade, mas a falta de conhecimento bíblico, a falta de entendimento do plano de Deus, muitas vezes faz com que todo esse esforço, infelizmente, seja lançado em terra, seja em vão, né? Seja mal utilizado, inclusive, tá? Exato. A gente faz até uma analogia rápida o crente protestante, vamos falar, aquele que jejua errado, para aquele que vai de joelho até a Aparecida do Norte. É um esforço desnecessário, né? Embora, né, glória a Deus, que o nosso Deus é misericordioso e ele abençoa essas pessoas também, né? Porque o Senhor leva em conta a fé natural, né? O Senhor leva em conta todo esse esforço da pessoa, obviamente. É que a gente diz assim, não precisava, né? Tem um caminho, não que a gente queira encurtar o caminho, não que a gente esteja apresentando na aula aqui para vocês a porta larga, né? Mas também não precisa ser tão estreito, né? Não precisa ser tão difícil. A gente não deve dificultar aquilo que já é uma luta. A vida já é uma luta, né? A gente já tem as adversidades do dia a dia. Para que eu vou criar mais problema, né? Vamos facilitar, vamos seguir as orientações do mestre. Como a Bíblia diz, o fardo dele é mais leve. E tem gente que gosta de trocar e dizer, não, Jesus, deixa o leve aí que eu quero levar o pesado. Para quê? Se eu posso pegar o fardo dele, que é muito melhor. Bom, vamos seguir aqui. Tipos de jejum. Então vamos evoluir aí, porque a nossa aula está bem avançada já, né? O primeiro tipo de jejum é o jejum completo. É o jejum que se abre mão do alimento, tá? Na tese, né? Do alimento sólido e do alimento líquido. Cuidado aqui, tá? Esse é o tipo de jejum que não deve ser muito prolongado, por dois motivos. O primeiro é deixar de comer e beber por muito tempo pode trazer complicações à saúde. Então, quem faz isso tem que fazer bem feito, bem preparado, tá? Até vou dizer mais, se alguém que está assistindo essa aula aqui ouviu o texto de Jesus de 40 dias e 40 noites sem comer e deseja fazer, a minha primeira dica é procure um médico, um nutricionista, se informe sobre a sua saúde, se prepare para esse momento e só faça isso com acompanhamento. Porque o risco de você ter complicações de saúde e graves é muito grande, tá? Não estou fazendo terrorismo não, mas é um cuidado. Hoje nós estamos numa época de informação, nós temos acesso a muita coisa e a gente não precisa fazer, como a gente acabou de falar, algo que é desnecessário. A gente tem que fazer de uma forma bem cuidadosa. E cuidado com a questão do líquido. O líquido ele é mais perigoso ainda, porque ficar sem comer, o nosso corpo tem uma certa resistência. Alguns de nós, inclusive, uma boa reserva, né, Diego? Mas a água não. A água, ela é fundamental. A hidratação, né? É óbvio, você quer deixar de beber outras coisas, sem problema, mas água é um insumo muito importante para o nosso corpo e isso deve ser muito bem acompanhado e controlado, se é isso que o irmão que deseja fazer, faça, tá? Lembrando que lá Jesus
fala sobre o jejum, né? O texto bíblico fala sobre o jejum, mas fala que Jesus deixou de comer o alimento. Não há não está explícito a questão do líquido. Então isso é um ponto de atenção bem importante. Vai fazer? Faz um dia, né? Faz 2 dias no máximo, mas cuidado, tá? Passou aí de 3 a 7 dias, os irmãos têm que tomar muito cuidado na questão do líquido, tá? Não que não tenha do alimento, o alimento também, mas tudo muito bem planejado para que você não perca a bênção, né? E muitas vezes passar por um período desse que é tão especial e tão importante na vida do cristão e terminar isso com uma complicação de saúde e ser até um mau testemunho para os seus familiares, né? A pessoa fala, ó, que louco, ficou sem comer, ficou sem beber 40 dias, 40 noites, acabou com a saúde e está dizendo que isso é bom? Então não é legal, né? Eu acho que tem uma questão de testemunho aí também que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, um alerta aos irmãos, não façam loucuras, tá? Às vezes o irmão pode planejar um dia sim, um dia não, né? Um dia por semana. Isso é legal, uma prática bem controlada, bem administrada, né? O irmão tomar muito cuidado. Tem gente que toma café, toma Coca-Cola, cafeína, açúcar. Esses alimentos eles tendem a gerar dependência do nosso corpo. Então também se programar bem, reduzir aos poucos para poder se preparar para esse período de jejum é importante para que você também não tenha problema de enxaqueca, dor de cabeça. E aí, como eu falei, né, aquele momento que era para ser especial, você se torna a pessoa mais emburrada da face da terra. E mais uma vez, as pessoas estão na tua casa vão dizer, poxa, mas que bênção há em fazer jejum se a pessoa está pior do que ela já é, né? Então você acaba, além de perder na bênção, sendo um mau testemunho para outras pessoas também, tá bom? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa desse completo aqui, alguma experiência você eventualmente teve negativa, fiquem à vontade, tá? Tranquilo? Então vamos seguir. O próximo jejum é o jejum parcial, tá? O jejum parcial já é um jejum um pouco mais tranquilo, a própria palavra diz, né? O completo é inteiro, o parcial ele é mais reduzido, ou seja, quando a pessoa abre mão do alimento sólido, é o mais comum entre nós cristãos, né? Então a pessoa geralmente ela não come durante um dia inteiro, ela determina ali 24 horas sem almoçar, sem tomar café, sem jantar. Geralmente a pessoa só toma água ou toma um suco natural, né? Para manter aí, como a gente falou, a questão da hidratação. Também o jejum de se abster de iguarias, abrir mão de iguarias, né? O que são iguarias? Quitutes, carnes, e comer pequenas quantidades de alimentos mais básicos. Um exemplo disso é Daniel. Então lembra que Daniel fez um jejum, estabeleceu que ele não comeria das iguarias, né? Do rei, do imperador, ele só comeria ali legumes e verduras. E Daniel foi abençoado, né? Por essa decisão de não se contaminar com as comidas ali da Babilônia, né? Eu sempre troco os impérios nas minhas aulas, mas é da Babilônia. Então, é importante a gente também ficar atento. Às vezes a gente pode também optar, né? Ao invés de não comer nada, comer só coisas mais leves, mas não comer outras coisas aí que são carnes e coisas mais pesadas, como uma forma também de jejum e consagração. Tem um tema aqui que ele é muito controverso e eu vou só comentar, não vou dizer muito da minha opinião, tá? Tem os irmãos que fazem o jejum da Coca-Cola, o jejum do chocolate, o jejum da TV a cabo, o jejum da internet, o jejum do Facebook. No contexto bíblico, não tinha tudo isso, né? Não tinha chocolate, não tinha internet, não tinha Facebook. Eram outros desafios dos nossos irmãos dos tempos primitivos, tá? Então, assim, eu acho que toda a prática de se consagrar, de se abster do mal, de você se aproximar do Senhor, de você orar, de você jejuar, irmãos, eu acho que isso é super louvável, tá? Mas talvez a gente não pode chamar isso de jejum. Só esse é que tem que ser o combinado. Se o teu objetivo é deixar algo para se aproximar do Senhor, você está no caminho certo. Só tomar cuidado com os termos para a gente não utilizar os termos de forma errada. Então, quando a gente fala de jejum, biblicamente dizendo, a gente está falando só desses dois tipos, o completo e o parcial, porque são exemplos que a Bíblia abrange tanto no Antigo como no Novo Testamento. Agora, outras práticas de consagração, muda o nome, diz que é consagração. Você quer chamar de jejum também? Chama do que você quiser. Chama de Maria, chama de José, mas não deixa de fazer. O importante é, você quer se consagrar? Se consagre. Porque essa prática é muito importante, tá? Mas a ideia aqui é como a gente está trabalhando na terminologia, no conceito, é importante a gente esclarecer isso para os irmãos. Isso é um assunto, às vezes, citado em púlpito, né? O pastor Júnior comenta muito isso.
Isso às vezes escandaliza os irmãos, né? Os irmãos ficam de boca aberta, mas tá certo, o pastor está seguindo o conceito bíblico, né? Está seguindo a verdade bíblica, as orientações que a Bíblia está apresentando, não está seguindo uma onda, uma moda ou alguma coisa que foi lançado aí por algum ministério, eventualmente, que basicamente só não tem a comprovação bíblica do termo jejum, tá bom? Querem comentar alguma coisa sobre isso? Fiquem à vontade. Então, eu quero comentar sobre os tipos de jejum, né? Tem esse da abstenção. O jejum, eu creio que é a abstenção de alimento mesmo. E tem outra coisa também. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer jejum, eu não vou comer alimento, não vou comer nada, vou ter um jejum só de alimento. Mas, às vezes, aquele que chega em casa, briga com a mulher, briga com o cachorro, e não quer saber de dedicar a sua vida para Deus. Então, o jejum, a gente tem que ter um propósito, como a gente comentou lá atrás, né? Tem que ter um propósito. O propósito é a gente amortecer nossa carne e ouvir Deus falar com a gente, né? A gente ficar mais atento à voz de Deus. Mas só você parar de comer e não se dedicar à leitura da Bíblia, dedicar a sua vida um louvor, dedicar a sua vida a falar... Aquele momento que eu vou, por exemplo, estou trabalhando, eu vou jejuar, eu não vou... Tá todo mundo almoçando lá, vamos almoçar? Não, eu não vou almoçar. Você vai num canto, vai em algum lugar, pega a Bíblia, vai ler, sabe? Vai fazer uma oração, vai no banheiro, faz uma oração. Então, isso daí é você e Deus. Não precisa ficar falando para todo mundo que você está fazendo jejum, ou você não dá seu testemunho de crente também, né? Chega em casa nervoso, irritado, briga com o cachorro, briga com a mulher, briga com as crianças. Então, quer dizer, o jejum é um momento de você ter comunhão com Deus, você se aproximar mais de Deus, né? Com certeza, Ruth, é isso aí, como toda disciplina espiritual, né? A ideia é eu me aproximar mais do Senhor, aperfeiçoar minha vida espiritual, então, realmente, muito bom. Alex, eu acho que vale reforçar, Falar, independente, quando a gente vai começar um jejum, seja total ou parcial, além do preparo, eu creio que aquele que tem uma predisposição para alguma doença tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Hipoglicemia, tem que ter esse cuidado, por isso que até é recomendado procurar um nutricionista, é você conhecer o seu limite, né? Não adianta também querer propor um jejum de uma semana sem comer ou sem beber, ou total ou parcial, porque pode ter certeza que é aquela semana que você mais vai ter a vontade, vai aparecer o almoço na churrascaria pago pelo aquele cliente que nunca aparece, ele vai aparecer, o patrão nunca te leva para comer, ele vai querer pagar um rodízio para você. Então, assim, a gente tem que estar preparado, café da manhã, né? Em casa, colonial, né? Nunca colonial, tem aquele dia colonial. É só o pão com mortadela. Aí a patroa faz toda aquela mesa de hotel. Então a gente tem que estar preparado para tudo. A Ruth bem colocou realmente, não é só o fato de se abster da comida. O próprio Jesus fala, né? Não, os outros não precisam saber, né? Acho que o Alex vai até falar mais para frente. Lava o rosto, né? Vida que segue. Ninguém precisa ver que você está com aquele bafão, né? Porque o jejum você está sem comer. Então, assim, a gente tem que tomar sérios cuidados quando for começar. E se começar, conheça o seu limite, né? Não adianta também você querer fazer algo que o cara só dar um rápido exemplo, ele é chefe de cozinha de um restaurante, ele vai querer fazer jejum? Peraí, ele precisa experimentar, né? E aí, como que funciona? Fica difícil. Fica difícil. Muito tá bom. Bom, vamos seguir. Estamos chegando no final da aula, tá, pessoal? Sei que a gente já está com o horário bem encaminhado, mas estamos chegando no final, tá? Quando jejuar? Então, basicamente, acho que 2 dicas, que a gente já falou bastante sobre isso, né? Tem uma dificuldade, uma decisão para tomar, está em dúvida, né? Espera uma orientação do Senhor, espera que o Senhor ajude na condução disso. Como a Ruth falou bem, né? Quer ficar mais sensível à voz do Senhor? Jejuar é um bom caminho. Exemplo de Esdras fala isso. Os da igreja de Antioquia, os ninivitas passaram por isso. Então, o jejum tem essa característica de, ela falou muito bem, enfraquecer a nossa carne, tirar a nossa atenção daquelas coisas que nós estamos acostumados e entrar em alinhamento com uma outra esfera, vamos dizer, né? É sair da rotina e entrar numa esfera espiritual para ter esse alinhamento com o Senhor. E o jejum é uma prática, como eu disse, tem que ser uma prática regular. A gente tem que ter uma constância, tem que ter um plano de jejum na nossa vida, assim como a gente tem a preocupação de manter a nossa oração em dia e assim como a gente tem a preocupação de manter a nossa leitura da Bíblia em dia também. Eu falo que a igreja, ela requer homens e mulheres que se levantem como referências, né? Então a gente precisa ter referências de pessoas que oram
para que os irmãos se sintam influenciados a orar, o mesmo da leitura da Bíblia, mas o mesmo do jejum. E o jejum, geralmente, é o que mais deixado de lado, né? Eu falo que o jejum é o filho ou do meio ou o mais velho, que é aquele que é sempre esquecido, né? Então, o Diego aí é o mais velho, sabe disso. Então, a gente não pode esquecer, porque ele é tão importante quanto os outros e é uma prática que muitas vezes a gente abre mão, tá? Então, nós queremos nos fortalecer espiritualmente, queremos nos manter aí estáveis espiritualmente. Não aqueles irmãos são uma montanha russa espiritual, ou seja, tem dia que está bem, tem dia que está mal. Se você passa por isso, está assistindo nossa aula hoje, jejue regularmente. Isso vai te ajudar a se manter mais firme, mais forte, assim como a oração e a leitura da Bíblia também, tá? Lembrando que jejum sozinho, a Ruth e o Diego falaram muito bem, não funciona. Ele tem que estar ali acompanhado em oração, em louvor, leitura da Bíblia. Ele tem que ser uma experiência vivida pela pessoa com o Senhor. Não só fazer como forma de penitência, mas conduzir a sua vida como você conduz todos os dias. Tem que ser um momento especial e você tem que preparar esse momento, falaram muito bem, planejar antes, orar antes, né? Se programar antes, o dia certo, a oportunidade certa para que você possa colher os benefícios que a gente falou ao longo da aula aqui hoje, tá bom? Bom, como jejuar, né? Então, aqui reforço o que a gente falou, o que conta no jejum é a atitude. Não é o jejum em si, mas é o propósito, é a atitude, é o coração, é como você está ligado com o Senhor, né? Não é buscar satisfazer a minha vontade, mas é buscar a vontade de Deus nesse jejum. É dizer, Senhor, olha, eu tenho que tomar uma decisão, mas qual é a tua vontade? É compartilhar o projeto com o Senhor, né? É colocar nas mãos do Senhor, né? É um jejum acompanhado de arrependimento, é eu avaliar o meu coração também nesse momento, eu avaliar minha vida. A Ruth falou muito bem quando deu o exemplo do marido, ou até da esposa, ver como tem sido minha conduta dentro de casa, e dizer, Senhor, me ajuda a ser melhor, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor cônjuge, um filho melhor. Então essa é uma oportunidade bem importante também, né? O jejum ele vem muito aliado a essa sede de justiça e misericórdia, a possibilidade do Senhor poder prover isso também, né? Um jejum, para a gente terminar aqui, de quebrantamento e humildade. Então assim, não é um jejum que eu estou no controle, mas é o jejum que eu me prostro diante do Senhor. E eu permito que o Senhor controle a minha vida. Então, sim, uma prática muito, muito, muito importante. Muitas pessoas se beneficiam disso, aquelas que fazem, mas aquelas que muitas vezes não fazem, né, abrem mão dessa experiência, que eu acho que é uma experiência muito importante, na minha opinião, única, tá? Importante. Qual é o valor do jejum? Claro que, como todas as disciplinas espirituais, alguns aspectos são misteriosos, né? A gente não consegue explicar para os irmãos tudo aqui. É uma experiência que cada um tem com o Senhor, tá? Como eu falei, a Bíblia ela não fala de forma explícita sobre o jejum, né? E ela, assim, não explica o porquê. Às vezes é uma ordem que vem, o Senhor diz, jejuem, né? Acontece em alguns casos de textos bíblicos que só vem a ordem e não tem mais nada acompanhando aquele jejum, mas ele aconteceu porque tinha um propósito do Senhor, né? E boa parte desse propósito é buscar ao Senhor, se aproximar dele e reforçar a nossa vida espiritual. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. A gente veio falando bastante sobre isso na aula, então eu não vou investir muito tempo mais aqui, tá? Bom, para a gente poder resumir e ir para a aplicação, e aí a gente vai falar aí as considerações finais. O jejum é uma prática cristã, a gente falou, então um resumão, né? Não é um mandamento, mas Jesus, embora não mande, ele nos orienta como nós devemos fazer quando jejuar, que é o que o Diego falou muito bem, né? Quando jejuar, lava o teu rosto, se prepara, põe uma boa roupa, né? Então o teu ânimo tem que ser um ânimo diferenciado, você tem que aproveitar esse momento, não levá-lo como um castigo ou uma penitência. A gente não faz jejum para pagar o pecado que a gente fez. A gente faz o jejum pelo contrário, para se aproximar do Senhor e evitar o pecado na nossa vida, né? Então, tem que tomar cuidado um pouquinho do ponto de vista, tá? E o mais importante, quanto mais a gente puder durante o jejum, é se encher do Senhor, é se aproximar do Senhor, é aumentar a nossa intimidade com o Senhor. Então, para a gente concluir, eu coloquei aqui esse slide para a gente fechar de uma forma bem legal a aplicação. Primeiro o assunto da aula de hoje é super prático, irmãos. Então, não dá para sair da aula de hoje sem tomar uma decisão de começar a jejuar pelo menos uma vez, né? Então, eu espero que os irmãos que estão assistindo aqui hoje se sintam
animados e também orientados, influenciados, motivados a começar ou voltar a fazer o jejum na sua prática do dia a dia, tá? Nessa decisão, obviamente, você tem que tomar uma decisão de dizer qual é o motivo, qual é a razão, qual é o propósito. Isso foi muito falado na aula de hoje, então não é parar de comer por parar, mas parar por algo, e talvez algo que você viu nessa aula de hoje. Se você não lembra, volta um pouquinho a aula depois, no final, a gravação, dá uma olhada ali nos motivos, talvez você encontre bons motivos ali, e certamente tem, todos nós temos motivos para isso, tá? Outra coisa importante, estabeleça os dias de jejum. Uma coisa muito importante, irmãos, pega o celular, todo mundo tem um celular em mãos, monta uma agenda, coloca um lembrete, uma data e hora, né, de um dia da semana, cria um evento recorrente na sua agenda do celular para te lembrar um dia antes do dia, para você se programar, se preparar e fazer. Importante, prepare a sua mente, a gente falou bastante sobre isso, né? Também se prepare na questão da saúde, né, para você não fazer isso da forma errada. Obviamente, no começo, uma dica, você vai sentir um pouco mais de fraqueza, você vai sentir um pouco de dor de cabeça. Não se assuste, é igual eu. Lembra que contei a história nas outras aulas de correr? No começo que eu comecei a correr, no outro dia eu estava com dor na perna. Claro, eu estou preparando o meu corpo para aquela prática. O jejum não vai ser diferente. Quando você decidir começar, os primeiros dias serão mais difíceis, mas a prática, a rotina e a disciplina vão te fortalecer e você vai se tornar um grande atleta do jejum, né? Olha que bênção. Você vai se aperfeiçoar, vai amadurecer nessa prática. E à medida que você vai evoluindo, você vai sentindo os benefícios e vai sentindo essa aproximação que nós temos do Senhor. E você vai ver que deixar de comer não vai ser uma penitência, vai ser um privilégio, porque os benefícios e as bênçãos superam as dificuldades desse período, tá? Então, vai ser natural sentir isso. E o mais importante, não confie no poder do jejum, porque o jejum em si não tem poder de nada. Quem tem o poder é a pessoa a qual nós estamos tentando nos aproximar através do jejum, que é o Senhor, que é Jesus, o Espírito Santo. Então, o importante é, você quando jejua não se torna o homem ou a mulher mais poderosa do mundo, mas você se aproxima do Todo-Poderoso para que Ele possa te favorecer, te agraciar, te abençoar, trazer justiça, trazer misericórdia e tantas outras coisas na sua vida também, tá bom? Diego e Ruth, se tiverem alguma consideração final, agora é a hora aí para a gente, talvez sobre a aplicação, sobre a conclusão, fiquem à vontade aí para vocês poderem falar também. Nossa, acho que você resumiu tudo, né? Acho que não tem mais o que falar. É isso. Jejum é tudo que foi falado, né? Mas é realmente, a gente, todos os propósitos, a gente comentou muito durante a aula, acho que é isso mesmo. Não confie, gostei do que você colocou, não confie no jejum, confie no Senhor. É isso aí. Muito legal. Diego? Falar igual a Ruth, o Alex já resumiu, então só fazer o convite. Vamos começar a jejuar? Pois é, não, nós temos que, sem dúvida, irmãos, assim, eu acho que a gente pode terminar essa aula de hoje com uma decisão juntos. Semana que vem, vamos fazer um jejum, eu acho que é legal. Como nós vamos estar aqui, os professores, semana que vem de novo, já fica um dever de casa para nós três. Nós vamos ter que dar um testemunho de como foi o nosso jejum. Volto a dizer, irmãos, pode ser um dia só da semana, não se preocupem. Pode ser um período um pouco menor, não se preocupem. Então, cada um estabeleça aí, vai ser o nosso dever de casa do Trio Parada Dura aqui, e a gente vai testemunhar. Não deixe de esquecer, tá? Diego e Ruth. E você também, por favor, defina isso essa semana. E aí, semana que vem no YouTube, você vai mandar aí a descrição de como foi a tua experiência, ou no grupo do WhatsApp da classe. Eu acho que vai ser uma experiência bem legal para nós trocarmos. Tá bom? Bom, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado da novidade aí de nós quatro, professores novos aí, e a Ruth, que já era veterana da classe. E fica atento aí às terças-feiras. A gente ainda não vai voltar às aulas no mês de setembro, então é bom reforçar para os irmãos. As aulas vão continuar aqui online pelo YouTube, tá bom? E precisando de alguma coisa, use os canais da igreja, o chat do YouTube, o WhatsApp é bem importante, a gente vai estar se comunicando aí, se vendo na igreja para os irmãos que estão voltando presencialmente. Manda no nosso WhatsApp individual se tiver alguma dúvida, algum testemunho que você quiser falar. Semana que vem a gente pode ler e apresentar para os irmãos, porque eu creio que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, tá bom? Diego, vamos orar? E é isso aí. Amém.
Agradecer aos professores, aos alunos que acompanharam até aqui essa aula, e que possamos realmente entender, não é o que eu faço, mas sim para quem eu faço, né? É ele que vai fazer, não é o que eu faço, vai mobilizar a mão dele para fazer, né? Oremos, Senhor Deus, eu oro agradecido por mais esta rica oportunidade, Senhor, pela disponibilidade dos professores, a esses alunos, Pai, que até aqui nos assistiu e aprendeu um pouco mais dos teus princípios para a nossa vida. Senhor, nos guarde, alimente a chama para que possamos a cada dia mais almejar e aprender mais de Ti, Senhor. E acompanhe a cada irmão, Senhor, durante a sua semana, livrando o Senhor de todo mal e dando, Senhor, cada dia mais vitórias ao teu povo e que possamos estar aqui juntos na próxima semana com a tua permissão. É que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Que vocês sejam abençoados no final de terça-feira, descansem e uma boa semana para todo mundo aí em nome de Jesus.